Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E hoje eu vou mostrar para você o que você precisa saber de HTML para ser um programador back-end. Ou seja, essa aula aqui é basicamente o mínimo de HTML que você precisa saber para ser um programador back-end. Se você não sabe qual que é a diferença entre front-end e back-end, basicamente é assim, front-end é a parte do seu software responsável pela criação da interface gráfica, daquilo com que o usuário vai interagir, daquilo que ele vai poder ver, clicar e por aí vai. Ou seja, criar botões, criar campos de textos e por aí vai. Agora, o back-end é aquela parte do seu sistema que vai decidir o que será mostrado. Ah, onde tem que. Aqui tem que aparecer um botão ou não? Ah, não, quando o usuário digitar tal coisa aqui, faça isso. Busca no banco de dados essa informação. Mostra aqui no campo de texto o nome dele lá no front-end. Eu falo, ó, aqui tem que ser exibido o nome dessa cor, desse jeito, tananã. O back-end vai lá no banco de dados, buscar qual que é o nome do usuário e falar front-end, ó, esse é o nome do usuário. Então, back-end é a parte responsável por deixar os seus sites dinâmicos, ou seja, por exemplo, o Facebook, quando você loga na sua conta, ele não vai estar lá mostrando o seu nome. Então, para ele saber que você é você, quem faz isso é o back-end. Agora, quem decide onde o seu nome vai aparecer é o front-end, ok? Então, basicamente, back-end é uma área de programação, front-end é outra. Mas por mais que você seja um programador back-end, ou seja, que você não vá trabalhar com tecnologias de front-end, que é o caso o HTML, CSS e JavaScript, em suma maioria, você precisa saber um mínimo, tanto de HTML, CSS e de JavaScript, para você entender o que os programadores front-end vão fazer com a sua informação, e você saber o que você precisa fazer lá no back-end, e para isso você precisa ter um conhecimento mínimo de HTML, CSS e JavaScript. Então, nesse vídeo eu trago aquele conhecimento mínimo que você precisa ter sobre HTML para ser um bom programador back-end. Vamos lá. Basicamente, o que é o HTML? Ah, antes disso, estava esquecendo aqui, pessoal. Tá vendo essa página aqui? Essa página é um HTML, é a página da PyStack Week, que é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer do dia 4 ao dia 10 de outubro. Será um evento onde nós vamos desenvolver do absoluto zero, mesmo quem nunca programou vai conseguir desenvolver comigo uma aplicação completa utilizando Python e Django. Será uma aplicação para hospedagem de cursos online. Pensa na Udemy, só que bem mais simples, né? Porque a Udemy levaria muitos dias, muitos meses, na verdade, com vários programadores desenvolvendo ela para se criar ela. Mas uma versão bem mais simples da Udemy, um sistema para hospedagem de cursos online desenvolvido com Python e Django. Se você é um programador iniciante, não se preocupe, que a gente vai falar desde o básico sobre lógica de programação em linguagem Python e uma live de aquecimento pré-evento. Se você já é um programador avançado, esse evento também é para você. Ou seja, nós vamos falar sobre conceitos mais avançados de programação durante o desenvolvimento desse software. Então, um aluno que vai sair do absoluto iniciante e vai ter conhecimentos até de um programador avançado. Então, eu te garanto, ó, presta atenção, olha no meu olho, eu vou uma promessa que eu estou te fazendo. Eu vou te ensinar mais Python e Django nesse evento de 3 dias, que será em uma semana, do que vários cursos pagos que te cobram mais de R$ 1.000 por aí que você pode encontrar. Se eu não te ensinar mais Python e Django do que esses cursos, pode ir lá e me cobrar. Eu tenho certeza que o que nós vamos entregar nesse evento é muito maior do que a gente pode encontrar na internet. Ok? Então se inscreve na PyStack Week, link na descrição, ou só acessar pythonando.com.br e cadastrar seu nome e e-mail. E não se esqueça, entrar no grupo do WhatsApp e no canal do Discord são muito importantes também. Grupo no WhatsApp é essencial, será o nosso principal meio de comunicação com você. Canal do Discord não é essencial, não é obrigatório você entrar para participar do evento, mas é muito importante para você conseguir tirar suas dúvidas durante o evento. É por lá que como é que chama? Eu e os outros alunos, eu queria chamar de... Nossa, esqueci o nome. Comunidade de alunos. Eu e os... Como é que chama quando é uma comunidade de alunos? Esqueci, pessoal, desculpa aí. Mas eu e os outros alunos da PyStack Week vai tirar suas dúvidas, ok? E se alguém lembrar aí como que chama uma comunidade de alunos, ai, não lembro o nome da palavra, comenta aqui nos comentários também. Ok? Então vamos lá, se inscreva na PyStack Week e bora entender o que é o HTML. Essa página aqui da PyStack Week que vocês estão vendo é um HTML. HTML é uma linguagem de marcação responsável por definir o que vai aparecer na tela. Então, por exemplo, Caio aqui está falando que a cor de fundo é cinza bem escuro. Isso é HTML? Não, isso é CSS. Ou seja, o que é o CSS? Aquilo que define como as coisas vão aparecer. O HTML define o que será mostrado na tela e o JavaScript mostra interações que nós temos no nosso site. Por exemplo, aqui nessa tela eu não vou me cadastrar aqui porque eu já tenho e-mail cadastrado. Mas quando você se cadastrar, você vai perceber que tem um link ali, um botãozinho escrito copy. Quando você clica no copy, aquilo lá é copiado para a sua memória RAM.
Isso é JavaScript. Então, HTML mostra o que será mostrado na tela, CSS como será mostrado na tela, e o JavaScript te dá interação com o site. Capacidade de você clicar em um botão e esconder alguma coisa, clicar em um botão e aparecer outra coisa, clicar em um botão e mudar de cor, ou por aí vai. Nós vamos falar nessa aula aqui sobre HTML e comenta aqui embaixo se você quer também o mínimo de CSS para programadores back-end e o mínimo de JavaScript para programadores back-end, porque se alguém comentar, eu vou trazer também. Ok? Então nada mais, nada menos que é um arquivo, ou seja, o nosso servidor, quando a gente faz a requisição para pythonando.com.br, vai devolver esse arquivo para a gente. Pode ser, a gente pode construir isso aqui num arquivo texto, por exemplo. Ó. Eu vou abrir esse arquivo texto aqui e vou colocar meu site aqui dentro. Vou apertar um Ctrl S, vou aqui na área de trabalho e vou salvar aqui, ó, meu site.html. Pressionei Enter, vou vir aqui e eu tenho meu site.html. Vou vir abrir com outro aplicativo. Cadê? Vamos ver. Aqui o Ubuntu apresentou um erro. Abrir com outro aplicativo. O Ubuntu não tá abrindo? Poxa, Ubuntu. Aí não, pô. Ele não tá deixando eu abrir, poxa. Não quero abrir com o Figma. Abrir com outro aplicativo. Por que ele não deixa? Tá, beleza. Área de trabalho. Será que se eu abrir por aqui vai? Abrir com outro aplicativo. Aí, agora sim. Abrir com o Google Chrome. Aqui ele abriu com o Figma. Por quê? Beleza, vou abrir com o Google Chrome esse meu site.html. Vou vir selecionar. E aqui ele me mostrou meu site. Exatamente como eu escrevi nesse arquivo de texto aqui, ó. Cadê? Vamos abrir o arquivo de texto. Ah, eu quero abrir agora. Oh, meu Deus, ele abre como Figma. Vou vir por aqui. Aqui ele vai abrir como texto? Não, tenta abrir como Figma ainda. Ô, pessoal, desculpa aí. Abrir com outro aplicativo, editor de texto, selecionar. Então, ó, eu tenho aqui no meu editor de texto escrito meu site e aqui no meu navegador apareceu o meu site. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma tag do HTML, porque o HTML é baseado em tags. Calma que eu já vou explicar sobre isso. Eu coloco aqui H1 e aqui barra H1, o que está entre o H1 vai ficar maiúsculo, ó. Vai ficar maior. Cadê? Eu tenho que salvar, Ctrl S. Beleza, vim aqui. Agora ele ficou maior, ficou como se fosse um título, ok? E a gente poderia utilizar um editor de texto qualquer, poderia ser o editor de texto do Windows, do Mac, do Linux, qualquer editor de texto. Só que ele não é legal, ele fica feio, não é grande o suficiente, a gente não consegue enxergar. E ainda mais esse meu editor é bom, ele reconhece aqui o HTML. Imagina que é um editor de texto muito simples, então você não vai conseguir diferenciar o que é o que ali dentro. Por isso que a gente costuma utilizar, eu vim fechar sem salvar, o Visual Studio Code, por exemplo, o Sublime Text, o Atom, ou qualquer outro editor de texto para programadores, porque ele vai deixar as coisas coloridas, vai nos mostrar onde pode estar erros, ou seja, é um editor de texto, só que mais robusto. Então, eu vou vir aqui, File, vou vir Open File, vou vir Desktop, vou vir meu site.html e abrir. Então, aqui eu tenho meu site.html. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que é dividido a estrutura de um HTML. Ele é sempre baseado em tags. O que é uma tag? É algo que você abre sinal de menor, fecha com sinal de maior e escreve algo aqui dentro. HTML. Isso aqui é uma tag. E as tags, quase todas elas, existem tags que não fecham, mas elas abrem e fecham. Então eu falo, ó, aqui na linha 1 começa a tag HTML, ou seja, eu estou informando para o navegador que entre a linha 1 e a linha 6, ou seja, aqui eu vou fechar a tag HTML. E para fechar é a mesma coisa, HTML, só que eu vou ter que colocar aqui, ó, uma barra antes. Então, quando eu tenho a barra, significa que é uma tag fechando. Ou seja, na linha 1 eu estou abrindo essa minha tag HTML, na linha 6 eu estou fechando essa tag, ok? Então, aqui dentro eu estou falando que vai conter códigos em HTML para o meu navegador. E agora, um código HTML é dividido entre duas partes. Entre o red, que é a cabeça, e o body, que é o corpo. No red fica informações de, por exemplo, o meu site vai ser responsivo dessa forma, eu vou importar um arquivo CSS daquele lugar. Ou seja, vai ser informações que não serão necessariamente exibidas na tela, mas que é útil para o meu site. Agora, no body fica realmente o corpo do meu site, aquilo que vai ser exibido na tela. Então, eu posso colocar aqui red. Fecho. Aqui dentro do red, nós podemos ter algumas informações como o título da página. Title.
E agora eu vou fechar essa tag, ó, abri e fechei. Tá vendo que o VS Code, ele, quando eu abro uma tag, ele já fecha automaticamente? Essa é a vantagem de se utilizar um editor de texto como o VS Code e não um editor de texto qualquer. Só confirmar se tá gravando, tá, beleza, vamos lá. Então aqui eu vou colocar um título, vou trocar aqui para meu site. Vocês estão vendo que aqui em cima está escrito meu site.html. Eu não quero que fique escrito desse jeito, porque é o nome do arquivo. Eu quero que tenha um texto qualquer aqui que eu colocar. Quando eu pressionar F5, deixa eu ver o que está acontecendo. Meu site.html, eu acho que ele está com o antigo. Vamos vir aqui, abrir com Google Chrome. Não, calma aí. Eu abri qual? Meu site.html. Vamos vir aqui, abrir com outro aplicativo, Google Chrome. Não era para isso aqui estar acontecendo. Área de trabalho, meu site.html. Cadê? Tem área de trabalho. Mas na área de trabalho não tem meu site.html? Cadê? Uai, acho que eu apaguei sem querer, mas aqui na área de trabalho. Eu tirei daqui? Eu não tinha deixado aqui na área de trabalho? Tá, sim, vamos copiar esse código aqui. Vou vir em New File. Vou colar esse código, dar um Ctrl S. Lá em desktop eu vou colocar site aula. Site.html já está bom. Legal. Pressionei Enter. Vamos vir aqui. Site.html. Abrir com outro aplicativo. Selecionar. A gente está mostrando meu site ainda. Title. Opa, eu coloquei title. Ah. Não. Calma aí. Body. Vamos fechar o body. Ele está colocando title. Aqui é title. Coloquei, escrevi errado. Oh, por isso. Pressionamos F5 aí, agora sim, ó, beleza. Então aqui como que é a estrutura do HTML, ó. Eu tenho lá minha tag HTML, onde eu indico que tudo que está dentro do HTML, dentro dessas tags, ó, ou seja, entre a linha 1 e a linha 16, ou se eu quiser dar Enter, entre a linha 1 e a linha 21, e por aí vai. Ou seja, tudo que está entre essas tags vai ser um comandos HTML. E ele é dividido entre o red e o body. O red é a inteligência da minha aplicação, não é necessariamente aquilo que será mostrado na tela, mas que o nosso site vai utilizar por baixo dos panos, aquilo que você não está vendo, mas é utilizado. O body é o corpo do site, é aquilo que vai aparecer mesmo. Vou colocar aqui, ó, está aparecendo. Pressionei F5, ó, ele vai mostrar o texto aqui, está aparecendo. E lembra do title que eu coloquei lá em cima? Ele está aqui em cima, ó, escrito meu site. Se eu coloco meu site 2, por exemplo, e pressiono F5, ele vai me mostrar meu site 2 e por aí vai. Então no HTML a gente vai definir tags. E essas tags é muito importantes para a gente definir o que será mostrado na tela. Por exemplo, se eu quero mostrar um título, eu coloco aqui title. Se eu quero mostrar, aí existe tags para praticamente muitas coisas. Por exemplo, eu quero mostrar um título, coloco H1, fecho aqui e coloco um título. Título. Pressiono F5, ele mostrou um título. O H1 é o maior dos títulos que tem, o título mais importante. Porque não pensa assim, nossa, quero colocar um título grande, vou colocar o H1. Porque existe o H2, o H3, por aí vai. O tamanho é definido pelo CSS. Isso daqui é só a importância do seu título. Ou seja, esse título aqui é o título maiorzão lá. Por exemplo, quando eu tenho aqui na PyStack Wiki, ó, esse daqui seria um H1. Esse daqui seria um H2, por exemplo. Ou seja, esse título aqui é superior a esse. Mas esse de baixo aqui poderia ser maior do que esse daqui, entendeu? O tamanho é definido pelo CSS. Isso é muito importante para o CEO do Google otimizar seu site também. Por exemplo, ele vai levar em consideração, se coloca lá, Python, e dentro de um H1, ele vai saber que o título principal do seu site é Python. Agora, se você coloca dentro de H1 Java e de H2 Python, sendo que Python é o título principal do seu site, ele vai entender que Java é. Então, é muito importante que você siga essa regra dos títulos. E aqui ele vai do H1 até o H6. H1, H2, H3, H4, H5. Aqui eu vou deixar só até o H5, mas saibam que tem até o 6. Se eu voltar aqui, ele mostrou lá um título, um título, um título, um título e um título. Tá vendo que eles vão diminuindo? Mas o tamanho a gente pode modificar. Eu poderia vir aqui, isso daqui não é aula de CSS, mas eu poderia vir aqui e colocar font size de 200 pixels. Agora o H5, ó, ele é o maior de todos. Só que para o Google, não importa o tamanho dele. Esse daqui ainda é o mais importante. Ok?
Então, beleza, vamos voltar aqui. Então, se você quer colocar um título na sua página, você coloca dentro de uma tag H1, H2, H3, H4, H5 ou H6. Então, você abre ela aqui e fechou. Tudo que está entre ela é um título. Nós temos também tags de parágrafos, P. Então, eu posso colocar aqui Python. Python como título. E eu vou colocar aqui um parágrafo agora, um P. Aqui eu vou colocar uma linguagem de programação. Pressionei F5 e agora lá eu tenho um título e um parágrafo. Agora eu quero colocar, por exemplo, um divisor, colocar um tracinho, é a tag HR. Coloquei a tag HR. Beleza? Então existem diversas tags aqui do HTML. Vamos entrar em detalhes sobre algumas delas. Por exemplo, se eu quero criar uma barra de navegação aqui em cima, o que eu posso fazer? Nav é uma da tag responsável por aquelas barras de navegação. Então, se eu quero criar uma barra de navegação aqui, eu utilizo essa nav. Então, eu posso colocar aqui minha barra de navegação. Pressionei F5 e agora eu tenho aqui em cima a minha barra de navegação. Então, tudo isso daqui, ó, eu vou trocar de cor para vocês entenderem. Style, background color, blue. Pressionei F5. Então, aqui eu tenho minha barra de navegação, que é responsável pela tag nav. Aqui eu poderia colocar um H1 dentro do nav, título, meu site. Então, dentro da minha barra de navegação, tem lá minha barra de navegação, meu site, por aí vai. Isso daqui tudo a gente pode modificar com o CSS, mas não é o intuito da aula de hoje. Existe o header também, que é o que vem depois da nossa nave. Então, o que poderia ter? Dentro do header, eu tenho aqui esse meu texto de Python aqui. Então, eu estou dividindo. Pressionei F5 e agora eu tenho lá Python, uma linguagem de programação, basicamente não mudou nada. Eu só estou organizando o meu site. Eu tenho o footer. O footer é responsável pelo rodapé do meu site. Rodapé. Pressionei F5 e agora eu tenho o rodapé. Ou seja, essa daqui é uma estrutura base. O nav aqui em cima, que é a barra... Opa! Vou voltar aqui. Eu tenho o nav aqui em cima, que é responsável pela minha barra de navegação. Eu tenho um header aqui, que é o que vem logo após a barra de navegação. E eu tenho logo um rodapé, ou seja, meu site acabou. Cara, eu quero colocar mais coisas. Você pode. Existe um divisor, que eu posso colocar aqui, div. E aqui dentro da div eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso ter divs dentro de divs. Divs é basicamente um container. Aí, imagina, dentro da div eu vou ter outras coisas que vão se aglomerar aqui dentro. Por exemplo, eu posso ter um H1, aqui escrevendo um artigos, por exemplo, artigos. Aí pressionei F5 e agora eu tenho lá uma divisão para artigos. Aí que eu coloco lá H3, por exemplo. H3, artigo 1, artigo 2 e artigo 2, por exemplo. Então, eu tenho lá o artigo 1 e o artigo 2. Ótimo. Aqui você vai falar, Caio, mas o artigo 1, eu queria, por exemplo, clicar nele e ir para algum lugar. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui a tag A. A tag A é o href. Eu passo a tag A, eu falei href porque eu estava pensando em href. A tag A ela é responsável por redirecionar alguém. Então, por exemplo, eu passo a tag A, ou seja, o Google já entende que isso aqui vai ser um link, ó. O Google não, o seu navegador já entende que isso aqui vai ser um link e já deixa clicável. E aqui dentro do href eu posso passar um determinado site. Por exemplo, vamos vir aqui, Google Scholar. Vamos pegar um artigo científico, Python. Aqui, Python para desenvolvedores, Pattern Python. Vamos pegar esse link aqui, Ctrl C. Vou vir lá no meu código e vou colar aqui dentro. Agora, quando eu clicar em artigo, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir para mim esse link, ou seja, ele me redirecionou para esse determinado local. Então, aqui, o A quer dizer, é um redirecionamento. Eu tenho também um botão. Eu posso trocar isso aqui para um button. E aqui eu posso colocar um button. Pressionei F5 e agora eu tenho lá um botão. Agora eu tenho um link, que se eu clicar ele me manda para o link do artigo. E eu tenho um botão também, que não faz nada. Por exemplo, se eu quero adicionar funcionalidades para esse botão, aí você tem que utilizar JavaScript, por exemplo. Quando eu clico nesse botão, eu quero que abra uma janela. Aí para isso você vai utilizar o JavaScript. Como eu te falei,
O HTML não deixa as coisas bonitas. Vai falar, cara, esse site tá feio pra caramba. Porque a gente não aprendeu sobre CSS ainda. CSS é a linguagem de estilização que vai deixar isso daqui bonito. E o JavaScript é uma linguagem de programação que vai dar funcionalidades para isso aqui. Por exemplo, cliquei no botão, faço alguma coisa. E por aí vai. Então eu tenho minha tag button, que é responsável pelo meu botão, e o mais importante agora para programadores back-end, que é o que eu realmente queria falar nessa aula, div, vou criar uma outra div aqui. Então eu tenho lá, ó, a barra de navegação, aqui no header, eu vou colocar aqui header, só para falar que é header para a gente saber, eu vou colocar aqui como H2 Python. Python é uma linguagem de programação. Então, basicamente, tem lá minha barra de navegação, o meu header falando o que é o Python, e aqui embaixo eu teria artigos do Python, por exemplo. E aqui já seria meu rodapé, né? Vou até colocar uma outra cor no rodapé. Style, background color. Isso aqui é CSS, não se preocupem que eu trago uma aula sobre CSS se vocês pedirem. Então, aqui está o meu rodapé. Então, agora, o que eu quero ter? Vamos supor aqui, beleza, tenho lá meu cabeçalho, meus artigos, e agora eu quero ter um formulário de contato, onde a pessoa pode deixar seus dados e enviar para o meu servidor, por exemplo. Então, para isso, eu preciso utilizar a tag form de formulário. E aqui vai ser o action. O form recebe duas coisas. O action, que é para onde eu vou enviar esses dados. E aqui você tem que colocar, como programador front-end, o que o programador front-end vai colocar? A URL lá do seu servidor. Por exemplo, eu vou acessar barra envia e-mail. Então, isso aqui seria uma URL do lado do seu servidor. E ele também tem que passar o method. O method é post ou get. São métodos HTTPs que a gente vai definir como que os dados serão enviados. Por exemplo, o post é uma forma de se enviar os dados. O get é outra. Você já viu quando a gente envia um dado, ele vem pela URL, ele vem assim, ó. Coloca aqui um ponto de interrogação, key igual a value. Então ele coloca aqui uma chave e um valor. Isso aqui é através do método get, ou seja, você vai passar a senha do usuário através da URL? Não, porque a senha do usuário não pode ser vista. Então a senha do usuário teria que ser pelo método post. Então que isso daqui, se você é um programador back-end, você já deveria saber. Vou colocar aqui post, por exemplo. E aqui existe o form, que são nada mais nada menos que formulários, ou seja, a gente pode ter campo de textos, campos de números, selects e por aí vai. Por exemplo, eu quero colocar aqui um input, type, text. E aqui eu vou colocar, só de eu fazer isso, pressionar F5, ó, você tá vendo que aqui eu já tenho um input para eu digitar alguma coisa? Eu posso digitar alguma coisa aqui dentro. Só que antes disso, eu quero colocar aqui dentro da div, para falar que é uma div sobre formulários. Entre em contato conosco. Pressionei F5 e agora eu tenho lá, entre em contato conosco. E aqui eu tenho um formulário para eu digitar. Só que não está falando, Caio, o que é isso daqui? Para eu digitar o que aqui dentro? Então a gente pode colocar aqui um placeholder, eu coloco lá, por exemplo, nome e uns 3 pontinhos, fica um pouquinho melhor. Pressionei F5, ó, agora tem lá, nome e 3 pontinhos. Vou colocar aqui um label agora, label, nome, 2 pontos. Agora já ficou um pouquinho melhor, ok? Vamos para o próximo, quero colocar o nome, e-mail, aqui eu vou colocar um outro label. Label é como se fosse um parágrafo, só que é uma label, é menorzinho, só um trecho de código. Label, que eu preciso que o usuário digite o e-mail dele. Vou colocar um outro campo aqui, só que agora em vez dele ser type text, ele vai ser type e-mail. Caio, qual que é a diferença de ser type e-mail? Eu não posso digitar se eu digitar qualquer coisa aqui que não tenha um arroba, que não seja um e-mail, quando eu pressionar no botão de enviar, ele não vai deixar. Aqui eu posso colocar um BR. BR é a tag do HTML para quebrar a linha. Ó. Se eu pressionar F5, pronto. Ele pulou de linha. Vou até pular mais uma linha para ele não ficar tão grudado. Posso dar um F5. E agora ele não está tão grudado mais. E vocês podem perceber que o BR é uma daquelas tags especiais que eu falei para vocês, que ela não precisa abrir e fechar. Ou seja, só o BR ali pronto, já tá bom. Você não precisa abrir o BR e fechar o BR. O input também, ó. A gente só abriu o input. O label não. O label a gente tem que abrir o label e fechar o label. A div a gente tem que abrir a div e fechar a div. O form tem que abrir o form e fechar o form. Ok? Então, beleza. Tem o nome, tem o e-mail. Agora eu quero que ele digite, por exemplo, um texto qualquer. Por exemplo, agora ele vai entrar em contato com um determinado texto, né? Então eu vou colocar aqui mensagem. Mensagem. Só que agora eu não quero que seja um campo de e-mail. Eu quero que seja um campo... em vez de ser um input, eu vou colocar aqui um text area.
text área. Pressionei F5 e agora eu tenho um text área aqui, ou seja, o usuário pode digitar muitas coisas aqui dentro. Ó. Esse campo aqui ele é maior, ele cria essa barra de rolagem aqui. Claro que está pequeno porque a gente não definiu um tamanho para ele, mas a gente poderia definir uma altura e largura. Por exemplo, width vai ser igual a 100. Opa, pera aí. Vai ser igual... Nossa, meu teclado é horrível. Vai ser igual a 100, por exemplo. Ah, não coloquei style. Pera aí, pessoal. Style, width. Eu vou colocar 100 px. Aqui já ficou menor, né? Vamos colocar mais. Então, 200 px. Agora ficou um pouquinho maior, quero maior ainda. 500 px. Aí, quero que eu também ele mude a altura dele. Só que isso daqui é CSS, não se preocupem, tá? 200 pixels. Agora tem um campo lá enorme. O usuário pode digitar aqui um textão. Fala, nossa, não gostei da sua empresa, seus artigos são muito ruins, melhorem seus artigos. Nananana. Então vai estar lá o nome dele, o e-mail e um texto. Cá, existe um campo também de senha. Existem diversos campos, não vou mostrar todos para vocês claramente, porque senão a gente aqui ficaria muito tempo. Em vez, agora eu não quero um text area, eu quero um input novamente. Quero um input, type. Qual type vai ser? Aqui vocês podem até olhar. Type number, por exemplo, se eu coloco type number, eu não posso digitar nada que não seja um número. Ó. Se eu tentar, eu estou digitando aqui no meu teclado. Ó. Ele não põe. Agora, quando eu digito algum valor, que ele é numérico, ele aceita. E eu posso também selecionar por aqui. Ó. Eu posso colocar um min e max value, ok? Então, o mínimo que ele vai aceitar e o máximo também. Aqui tem o radio. Então, o rádio, como você preferir falar, é esse botão onde você vai selecionar. Então, aqui eu vou colocar radio name, vou colocar aqui sexo, por exemplo. Então, Ctrl C, Ctrl V. E agora eu tenho dois lá. Ó. Se eu seleciono um, o outro se deseleciona. Então aqui eu poderia colocar... Vamos até colocar sexo, então. Sexo, 2 pontos. E aqui a gente coloca um label. Label. F, seria feminino. Feminino. Vamos ver como é que tá ficando. Aqui eu vou colocar um BR para não ficar na mesma linha, né? Senão fica confuso. Então, beleza. F de feminino. Pula esse daqui. Então, depois esse daqui vai ter um BR também, ó. Pra bolinha ir para baixo. E agora eu quero colocar um outro label. Label. E aqui vai ser masculino. Masculino. Pressionei F5 e agora tem lá. Ah, sou do sexo feminino. Seleciono isso. Ah, não, sou do sexo masculino. Seleciono esse. Tenho também o checkbox. O checkbox é muito parecido com o radio. Só que o checkbox você pode selecionar mais de um. O radio não, tá? Aí vocês tentem lá na casa de vocês. Só colocar aqui checkbox. Checkbox, se eu coloco o checkbox aqui, ó, eu posso selecionar os dois. Então, Caio, no caso do sexo, qual que é indicado? O radio, porque você não pode selecionar dois sexos, não é masculino e feminino ao mesmo tempo, entendeu? Poderia colocar outros aqui, mas deixar como checkbox da pessoa selecionar os dois não faz sentido, ok? Beleza, feminino, sexo, vamos colocar agora password, né? Então, vou colocar um BR aqui para pular linha, 2 BRs, que eu gosto sempre de ter bastante linha pulando. Vou colocar aqui agora uma label, vou colocar senha, só para mostrar para vocês o campo de password. Vamos vir aqui, input, type, password. E o type password ele é muito interessante porque vou colocar um placeholder aqui, senha. Quando eu digitar alguma coisa aqui dentro, ó, ele não me mostra o que é, ele fica esses asteriscos. Ou seja, eu não consigo visualizar o que o usuário está digitando, diferente do type text, por exemplo, ou do text area, ou do type e-mail, ou de qualquer outro campo que a gente tem aqui que o usuário possa digitar alguma coisa. O senha, ele fica, o type password, ele fica esses asteriscos, ok, pessoal? O que mais que a gente tem aqui? Input, type, deixa eu ver se tem mais algum que é interessante de falar. Tem URL, tem range, tem searches, submit a gente vai ver daqui a pouco, file, put type file. Caio, como que eu faço para receber e enviar imagens? Aqui, ó, vamos colocar um BR para não ficar junto, que eu esqueci. Envia um arquivo, por exemplo. Label, envie um arquivo. Pressionei F5 e agora tem lá o type file que eu posso escolher qualquer arquivo no meu computador. Abrir e tá aqui o meu arquivo. 2021, 09, 03, MP4.
Quer trocar? Posso trocar também. Introdução à programação distribuída, que foi uma aula da Python Full. Corta lá, introdução à programação distribuída.mp4. É assim que a gente faz para enviar arquivos, é com esse input do type file, beleza? E agora, por fim, a gente precisa de um botão para enviar. Então, eu tenho aqui em botão, input, type, submit, que é para eu enviar esses dados. Pressionei F5, vou dar um BR aqui, novamente, sempre esqueço dos BRs, só para não ficar junto e vocês não confundirem. Então, beleza, eu tenho lá agora, ó, o meu nav, que é o cabeçalho do meu site, o meu header, aqui uma div de artigos, vou até colocar aqui, ó, vou colocar um HR para vocês conseguirem diferenciar. O HR é esse tracinho, ó. Então aqui, ó, o que está em cima desse tracinho, minha nave, aqui é meu header, aqui é meus artigos, que é minha div de artigos. Então aqui do header, eu já tenho? Ah, tá, eu já tenho HR aqui, né? Vou colocar aqui de fora só para seguir o padrão. Vou colocar um outro HR aqui para vocês diferenciarem também. Então aqui eu tenho uma div, uma divisão do meu site, poderia ter várias, poderia ter uma divisão para artigos, uma divisão para imagens, uma divisão para vídeos e por aí vai. Aí, cara, eu quero colocar, por exemplo, o header, esse artigos aqui, essa divisão, do lado desse header. Você pode também, só que aí você vai precisar de CSS. Então aqui você tem uma outra div que é para formulários, e depois você tem o footer, que é essa parte preta aqui, que é o rodapé do seu site. Ok? Então vamos lá, pressionei em enviar e ele mandou lá para a barra envia e-mail. Então aqui a gente não existe, a gente não está utilizando nenhum back-end, por isso daqui não vai funcionar. Mas se você estivesse utilizando algum back-end, algum framework, você enviaria para a sua URL que existe, ok? Aí você enviaria esses dados aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, get e pressionar F5, vou colocar aqui tananã, qualquer coisa aqui. Aqui não vou selecionar nada, enviar. Aqui ele já falou, inclua um arroba no endereço. Então, vou colocar aqui, hotmail.com. Por isso que é importante você colocar esse campo aqui como e-mail, porque ele já limita o usuário a digitar algo que não seja um e-mail. Enviar. E agora, ele só... Ah, tá, porque eu não coloquei o name. Você tá vendo aqui agora, quando eu cliquei em enviar, o que ele me mandou? Ele mandou sexo é igual a on. Por quê? A única coisa que eu coloquei o name, isso aqui tá bem bagunçado, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui nesse código. Vamos vir aqui. O name é aquilo que será enviado para o back-end. Como ele será enviado para o back-end aquelas informações. Tá vendo que aqui, ó, eu coloquei o name sexo? Eu tenho que colocar os valores também. Vou colocar value. Então, se ele é feminino, eu envio para o back-end o valor de F. Value, aqui eu envio para o valor de M. Se agora eu seleciono alguma coisa e vou enviar, vai mandar sexo M, porque eu selecionei o sexo masculino. Cara, e todo o resto, por exemplo, eu tenho que colocar aqui um name para o nome também. Então, name vai ser igual a nome. Quando eu venho aqui, agora, quando eu preencher o nome, Caio 12, sexo feminino, por exemplo. Enviar, aqui na URL vocês podem perceber, ó, que ficou lá nome, que é exatamente o que eu coloquei no meu name, é igual a Caio 12, e, ou seja, uma outra variável chamada sexo, é igual ao símbolo F. Aí que eu poderia colocar para tudo. Name, e-mail. Agora, quando eu preencher meu e-mail, cai 12, um e-mail qualquer, sexo masculino, enviar. Ficou lá, agora eu tenho meu e-mail aqui também, ó. Aí aqui, lembra do arroba? O arroba é representado na tabela ESC por... tabela ESC não. Ele é representado aqui na URL através de porcentagem 40. Então, você pode fazer isso aqui para todos eles, a mensagem. Isso aqui é porque eu estou enviando através do método GET, que é enviando através da URL. Isso aqui meu back-end vai receber esses meus dados que foram enviados aqui do meu front-end e processar esses dados. Ok? Então, basicamente, pessoal, isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo de HTML que vocês precisam para ser um programador back-end. É claro que vocês podem se aprofundar um pouco mais, mas se você quer começar na programação back-end, isso principalmente essa parte de formulários, porque no back-end você vai receber toda hora informações de um front-end, de alguém que desenvolveu esse formulário aqui para você e você vai ter que processar esses dados. Então você tem que saber de como que esses dados estão vindo, como que eles funcionam. Agora você já sabe que ele vem através de um formulário, que ele pode ter os métodos get, o método post, que o usuário lá tem que dar esse nome aqui. Então você tem que saber o que o front-end colocou aqui, por exemplo. Você quer receber lá, nossa, eu preciso do nome do cliente. Como que eu sei? Como que eu acesso esse dado? Você precisa saber o que a pessoa que desenvolveu o formulário colocou aqui no name. Então você já sabe o que perguntar, você já sabe o que olhar. Ok, pessoal? Então, basicamente, isso daqui é o mínimo de HTML. Se vocês quiserem que eu me aprofunde em HTML,
Comenta aqui nos comentários, mas eu acho bem desnecessário, porque sobre HTML vocês encontram muito conteúdo na internet. Se você colocar HTML, linguagem de marcação, vocês acham muito e muito conteúdo. Acho desnecessário eu trazer aqui conteúdo sobre HTML, seria meio redundante, porque nem tem mais o que praticamente falar sobre HTML na internet. Você acha bastante, mas eu queria fazer esse conteúdo mais rápido aqui, do mínimo que você precisa para ser um programador back-end, tá? E sobre CSS e JavaScript, aí as coisas já mudam um pouquinho. São coisas um pouco mais avançadas, que, por exemplo, quero mudar essa cor, quero mudar esse texto, quero que apareça dessa forma, quero colocar nesse lugar. Ou seja, vamos voltar aqui e repetir. O HTML define o que será exibido na tela, o CSS define como será exibido na tela e o JavaScript traz interação entre o nosso site. Beleza, pessoal? Então é isso, basicamente essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui se vocês querem que eu traga conteúdo sobre HTML e se vocês querem também, que é o mais importante, o conteúdo mínimo de CSS e de JavaScript para você ser um programador back-end, ok? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e não se esqueça de se inscrever na Paz Tech Week e até mais.